Hoje eu queria conversar com vocês sobre os nãos que vêm de Deus. Você já ouviu algum não de Deus ou já teve algum não de Deus? Às vezes a gente tem alguma dificuldade de dizer não. Eu já comprei alguma coisa porque o vendedor foi tão contundente, incisivo, e porque eu não consegui dizer não, comprei. Já teve experiência assim? Ou porque a pessoa é muito próxima, você fica assim, eu vou dizer não, e você compra um negócio que você não queria, mas porque você não conseguiu dizer não, você pegou. Já fiz. Estou nessa. Situações difíceis que a gente tem de dizer não. Às vezes compra um produto e o produto deu defeito e você comprou um produto de alguém que é chegado e você fala, rapaz, não vou falar que o produto deu ruim não, vou ficar quietinho, vou tomar a manta e vou tomar a manta quieto. Já teve essa experiência? Situação difícil de dizer não, eu acho muito difícil. Você está na fila e toda fila tem um espertinho que ele acha que ele tem menos tempo do que todo mundo, ele acha que ele tem mais pressa do que todo mundo, e aí ele quer tomar a frente, ele arranja um jeito de, e vem, como quem não quer nada, para furar a fila, e aí você está atrás, alguns mais corajosos, o seu lugar aqui, os mais corajosos, outros que for igual eu, você fica tentando dar umas curvas assim, para mostrar para a pessoa, filho, você está vendo que tem uma fila, que está todo mundo esperando. Pois é, dificuldade de dizer não. A gente tem o sentimento, a dificuldade de dizer não está intrinsecamente ligado com o sentimento de agradar que cada um de nós temos. Geralmente, quem quer agradar muito, não diz não. E às vezes entra em furadas. Porque ele quer agradar, às vezes quer ser simpático, ele quer ser agradável. E o não, às vezes, traz coisas desagradáveis acompanhado com ele, com o não. E aí, porque ele quer ser agradável, ele diz sim. E às vezes ele paga caro, porque ele não teve peito, coragem, raça para dizer não. O grande tchan da questão é que Deus não faz cerimônia para dizer não. Aliás, eu vou dizer para você, Deus muitas vezes vai dizer não e nem explicação vai nos dar. Deus quer não, porque ponto. Na maioria das vezes, os nãos de Deus não vêm acompanhado de explicações. Deus não está preocupado se você está gostando, se você não está gostando. Ele não está preocupado com igual a gente, com a nossa imagem, o que os outros estão pensando. Ele diz não e ponto. Quando Deus diz sim, Ele é bom. Mas quando Deus diz não, Ele é igualmente bom. Consegue compreender? Quando Deus diz sim, Ele é bom. Mas quando Deus diz não, Ele é igualmente bom. Igualmente bom. Tem uma canção, nós vamos cantar daqui a pouquinho, composta por Delino Marçal. Ele é de Goiás. Ele conta o que levou ele a compor o texto. Diz ele que quando era criança, estava se aproximando do Natal, e ele era de uma família muito pobre. E no Natal, ele, convivendo com seus amiguinhos, o amiguinho ganhou a bola dos sonhos, o outro amiguinho ganhou a bicicleta dos sonhos, o outro amiguinho ganhou o videogame dos sonhos, e diz ele que olhou para ele, e não ganhou nada. Ele chamou a mãe dele muito crente, ele chamou a mãe e falou, mãe, esse negócio de ser crente não está com nada, mãe. Mas por que, meu filho, esse negócio de ser crente não está com nada? Mamãe, meu amiguinho lá tem bicicleta, o outro tem a bola, o outro tem o videogame, eu não tenho nada, esse negócio de ser crente não vale a pena, mãe. E se você teve uma mãe como ele, e eu também tive, quando a mãe abaixava para conversar, diz ele que a mãe dele abaixou na altura dos olhos dele, falou, filho, deixa eu te falar um negócio, nós servimos a Deus não por aquilo que Ele dá, nós servimos a Deus por quem Ele é.
Ser crente vale muito a pena, porque a gente já sabe o que nós recebemos. Nós recebemos o que nada nesse mundo poderia nos dar, que é a salvação em Cristo. Portanto, nós servimos a Ele não por aquilo que Ele oferece de bens materiais, nós servimos a Ele por quem Ele é. Ele conta que isso entrou tanto no coração dele, porque tem coisas que as pessoas nos dizem, que entra muito no coração da gente, verdade? Alguém diz uma coisa, aquilo entra e você carrega aquilo por muito tempo, ou toda a vida. Acontece conosco, acontece comigo, acontece contigo. Pois é, diz ele que aquilo entrou no coração dele, ele cresceu, ele foi cantar, virou um compositor. E aí ele compôs aquela canção que você e eu conhecem. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aí ele vai dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, continua sendo Deus. Aí ele vai dizer mais, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí ele vai concluir a poesia, a composição. Ele vai concluir dizendo, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Deus nos diz não, Ele é bom, tanto quanto Ele é bom quando nos diz sim. Aí, eu vou tentar mostrar para vocês o que Deus quer nos ensinar ou fazer conosco quando Ele nos diz não. Existe os nãos de Deus, e cada não de Deus tem algo, uma lição contida nele. E é o primeiro não, eu queria que você olhasse para o texto de Êxodo no capítulo 20. Aqui são o decálogo, os 10 mandamentos. E curioso, dos 10 mandamentos, 8 vem não. Dos 10, começa com não. Olha para você ver, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Verso 4, não farás. Verso 7, não tomarás o nome do Senhor. Aí folga o 8, o verso 8 folga, lembre-te do dia do sábado. Aí vai para o verso 12, folga também, honra teu pai e tua mãe. No verso 13, não matarás. O verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o verso 17, não cobiçarás. O que eu aprendo com esses nãos de Deus? É que esses nãos de Deus são protetivos. Toda vez que eu entro debaixo desse não, Deus está me protegendo. Toda vez que eu me coloco debaixo do não, Deus está poupando a minha vida de um caos, de uma tragédia maior e pior. Se não, vejamos, vou citar alguns aqui. Não adulterarás. Toda vez que eu me coloco por debaixo desse não, Deus está poupando a minha vida, está protegendo a minha história, está protegendo a vida dos meus filhos, está protegendo a vida da minha esposa. Toda vez que eu me coloco por trás do não, Deus está me protegendo de algo pior e maior. Deus, que o Senhor me coloque atrás desses nãos, para me proteger. Aliás, proteja até a minha grana, porque adultera para você ver o quanto que isso consome da tua grana. Protege o meu sono, proteja a minha reputação, proteja a minha história, proteja a minha vida. E Deus que quer me proteger, Ele diz: Alexandre, entra atrás desse não, para você ser poupado. Aí tem os de fora aí, tem uma turma, eles vão dizer: dá bobagem. O sujeito não consegue conversar com o filho, não consegue conversar com a filha, não consegue conversar com a mulher, e vem dizer que nós que estamos errados.
E vem dizer que os trouxas somos nós, que nos enfiamos atrás dos nãos, e nós somos os tolos. Nós não somos os tolos. Os nãos aqui são para nos proteger. Saia de trás dele, você vai ver o caos que a sua vida entra. É para nos proteger. Quer ver um outro exemplo? Não vou falar de todos, não. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Quem tem coragem de falar que já cobiçou? Eu tenho. Aliás, é plural. Cobicei muito. Exemplo. Fui visitar em Carangola. Em Carangola tem umas casas, irmãos, que você que vai lá de passagem não percebe. Porque nas avenidas ali principais, nas ruas principais, as casas não estão ali. Por exemplo, você pega no hospital, sobe aquele morro do hospital para você ver, tem mansões ali. Coisa de sonho. Chegando em Carangola, o sujeito falou, pastor, vamos lá na minha casa, tomar um café. Fui. Irmão, você entra pelo estacionamento subterrâneo. Quando eu cheguei naquele estacionamento, eu não tenho casa, gente. Quando você não tem, a facilidade de você cobiçar é muito maior do que tem. Para mim é sonho, para muitos é realidade. Louvado seja Deus por quem já é realidade. Então você podia agradecer a Deus que você tem casa? Você fala, Senhor, obrigado. Fala aí. Obrigado. Você não tem, fala, Senhor, obrigado também. Se o Senhor me der, eu recebo. Se o Senhor não me der, nós temos uma casa no céu. É o mais importante. Isso me consola. Aí entrei na casa. A casa, você entra pelo estacionamento subterrâneo. Tinha 4, aí o rapaz me apresentando, pastor, aqui tem 4 vagas. Aqui tem uma vaga aqui, eu fiz esse cantinho aqui, ó, para lavar os carros. Aí ele tinha um Fusca antigo inteiro. O Fusca, quando você ligava, o motor andou tão pouco que o motor fazia assim, anda. De tão pouco que andou. Novo. Aí ele tem também, eu não sei o nome, mas igual vocês têm, muitos produtores aqui têm aquela picape, rural, F? Ele tem uma, cara, zero. O negócio parece que tirou da agência, colocou na garagem dele, envelopou, está lá, zero. E aí quando eu cheguei em Carangola, vocês devem se lembrar que eu tinha um Opala, 89. E aí ele achou que eu tinha um Opala porque era hobby, que eu tinha grana. Eu não sabia que eu estava doido para vender um negócio. Eu peguei para receber conta. Quando meu pai estava vivo, quando eu peguei aquele carro, meu pai falou assim, meu filho, você é doido. Você é doido? Eu falei, pai, ou pegava o carro ou nada. Entre o carro e nada, eu resolvi ter o carro. É pouco, mas é algo. Meu filho, você é doido, esse negócio dá uma manutenção. Vou vender isso, pai. Aí o rapaz que está me recebendo na casa, não sabia da história. Ele achou que entendeu. Pastor, aqui, ó, se você quiser um carro antigo, eu tenho alguns. Nós podemos conversar. E no meu coração uma cobiça. Eu sempre quis uma casa com uma garagem para lavar carro. Para muitos isso é bobagem. Eu amo lavar carro. Aí o Wesley mora na frente da minha casa. Quantas vezes já me viu lavando carro? Eu amo. Para mim é hobby, para mim é deleite, sabe? Quando eu pago é porque não posso. Pois é. Aí, isso na garagem. Aí nós fomos entrar na casa. Gente, a casa, se você quisesse entrar na casa, passando pela porta da sala e dentro da casa, tinha. Se você quisesse passar do lado de fora, tinha. Se você quisesse chegar direto lá no... área gourmet, não é assim que chama, Robson? Gourmet. É chique, gourmet. Você chega, aí ele está lá. E eu no meu coração comecei a cobiçar aquilo. Eu falei, Deus, por que ele não eu? É que eu tenho coragem de falar. Não sei se você tem. Por que ele não eu? O que ele fez que eu não fiz? Por que ele pode ou não posso? Eu comecei a cobiçar. Lá pelas tantas, papo vai, papo vem, eles sentamos na área gourmet. E fui fazer uns negócios lá, gostou de nós comer. Ele falou assim, pastor, eu vou te contar a história de como que eu construí essa casa. Aí eu falei, agora eu quero. Aí ele falou assim, eu demorei 5 anos para fazer a casa. Abri mão de tantas coisas. Não podia sair na rua para comer um hambúrguer, não tinha dinheiro. Tudo que eu ganhava eu colocava aqui. Fiz dívida, peguei dinheiro com meu pai, não foi suficiente, peguei dinheiro no banco. Eu falei, a casa dos meus sonhos vai quebrar a minha vida. Eu comecei a pensar isso. Mas pastor, Deus fez um milagre. Aí eu falei assim, sabe por que eu cobicei? Porque eu vi preço, eu não vi valor. Tudo aquilo que tem preço, por detrás, tem um valor para a pessoa. O valor não é o quanto ela gastou em moeda, o valor é o quanto ela se esforçou, sofreu para ter o que tem. Aí eu falei, Deus, eu estou arrependido,
estou arrependido. Eu cobicei o negócio do rapaz, eu não sei da história, esse rapaz lutou, esse rapaz teve, e eu não tenho coragem de fazer o que ele fez para ter o que ele tem, e ele deve ter mesmo. Pois é, quantos de nós já cobiçaram? Quando Deus fala, Alexandre, entra de trás do não cobiçar, Deus está falando, eu quero poupar sua mente, eu quero poupar você de não reclamar, eu quero poupar você para você deixar de ser um murmurador. Entra atrás do não e não cobice. Olhe para as coisas dos outros e fique feliz com o que os outros têm. Não cobice, porque eu quero te proteger. Quem cobiça as coisas dos outros não tem nada. Olhe para você ver o teu coração. Pode ser que eu esteja falando para gente que está cheio de cobiça, e Deus não está te abençoando porque você é cobiçoso. Você não se alegra com o que o outro tem, e porque você não tem alegria nas coisas do outro, Deus fala, então eu não vou te dar também. Deus não abençoa o parasita, irmão. Você tem que aprender essa lição. A Bíblia diz que ao generoso prosperará. Deus é o seguinte, a conversa com Deus é outra, quanto mais sai, mais Ele dá. Eu tenho água, deu sede. E aí eu tenho água, estou vendo a Jeane com sede. O que eu faço, Jeane? Eu compartilho contigo, bebe um pouquinho da minha água. Eu bebo meio copo, você bebe meio copo. Aí Deus fala, porque o Alexandre compartilhou com a Jeane, vou encher o copo dele. Aí eu tenho água, estou vendo a Jeane com sede, eu falo, está com sede? Aí eu não compartilho, aí eu bebo. A Jeane morre de sede. Sabe o que Deus diz? Alexandre, porque eu te dei e você não compartilhou, a fonte vai secar. Nem ela tem, nem você tem. Ela não tem, porque a graça não a alcançou. Você não tem, porque o miserável você foi. Entendeu? Deus diz não, para nos proteger. Aí escute a conversa, que eu preciso correr. Escute. Você pode ter feito um concurso, você pode ter feito uma prova, você pode ter pedido um emprego, e de repente você foi bem na prova, você foi bom na entrevista, mas a porta fechou. Escute, o não pode ser para te proteger. Proteger do quê, pastor? Eu não sei, você não entrou pela porta. Você só saberia do que foi a proteção se você entrasse e quebrasse a cara. Mas você não entrou, porque Deus quis te proteger. Deus quis te proteger. Fui fazer uma visita, foi a primeira vez, não está em casa. Segunda vez, não está em casa. Terceira vez, eu falei assim, não é para eu ir. Deus pode estar querendo me proteger de alguma coisa. Saí, vou embora. O não que vem de Deus é para nos proteger. Quando Deus diz sim, Ele é bom. Mas quando Ele diz não, Ele é igualmente bom. Mas tem um segundo não. Eu poderia ilustrar várias vezes aqui, mas eu vou para o segundo não. Existe um não de Deus que é instrutivo. Deuteronômio 3. Folheia para frente. Corre lá. Deuteronômio 3. Versículo 23. Aqui tem um testemunho do irmão. Esse irmão resolveu pedir a palavra e contar um testemunho. A gente gosta bastante de contar um testemunho que é de vitória. Pedi e recebi. Clamei e fui atendido. Orei por cura, curado foi. A gente gosta. Mas esse irmão quis dar um testemunho para nós de algo que ele não teve resposta de Deus favorável. Verso 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. É igual a gente quando quer pedir as coisas do pai da gente, ou a esposa quer pedir o marido, ou o marido a esposa. A gente quando quer pedir, a gente não quer elogiar. Já viu isso? Filho, quando vai pedir pai? Ô pai, o senhor está vindo. Eu te amo tanto. Dá R$100. É igualzinho a gente. Moisés, aqui. Eu já contei quem que é o homem da testemunha. Por que, estou no verso 24, porque Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te. Rogar não é pedir, irmão. Rogar é você pegar na gola da camisa e implorar. O homem do testemunho
Está implorando Deus: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, chega, não me fale mais nisso. O dono do testemunho é Moisés. Ele está pedindo a Deus. Quantas vezes ele pediu, nós não sabemos, mas eu entendo que não foram poucas vezes, porque para alguém falar assim, ó, chega, para de pedir isso, é porque o sujeito está batendo na porta muitas vezes. Ele fala: Senhor, eu queria que o Senhor me desse a graça de ir à terra, conhecer essa terra. E diz o texto bíblico que Deus falou assim: eu cansei disso, não me peça mais, não. Existe um não de Deus que é para nos instruir, ou palavras semelhantes, ensinar, educar, treinar. O primeiro não é um não para nos proteger, entra atrás, você fica protegido. O segundo não é um não para nos instruir, é para nos ensinar lições preciosas. E sabe quem que é o dono desse testemunho? Moisés. Sabe quem foi Moisés? O maior líder do Antigo Testamento. Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco, ele escreveu. O sujeito escreve 5 livros, é o maior líder, e quando vai pedir a Deus, e Deus diz não para ele, e aí eu acho que Deus não pode dizer não para mim. Quantos livros você escreveu da Bíblia? Você não escreve nem cartinha de amor mais. Eu acho que Deus foi justo em dizer não para Moisés, mas para mim Deus não pode dizer não, para mim tem que ser só sim. Oh irmãos, por que para ele pode, para mim não? Moisés recebeu um não, aí você tem que entender o porquê, né? Contexto, presta atenção. Em Números capítulo 20, o povo precisava de água. Resumindo a conversa, o povo murmurador falou com Moisés: Moisés, você podia ter deixado nós morrer lá mesmo, era melhor lá. Todo lugar tem gente que só sabe murmurar. Conhece alguém? Conhece alguém? Todo lugar tem gente que só murmura. Pode cair o ouro do céu, ele está murmurando, vai quebrar meu telhado. Então, normal, desde que Adão pecou é assim. Pois é. Aí o povo pediu água. Aí Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu vou te dar aqui uma vara, e você vai falar a rocha, e a rocha vai dar água para você. Presta atenção à instrução de Deus. Você tem a vara na mão, mas você vai falar a rocha, e da rocha vai sair água. Só que Moisés chega na rocha, e diz o texto bíblico que ele fere a rocha. Deus falou, fala com a rocha, mas ele chega lá e fere a rocha. E o pior, diz o texto bíblico, Números 28, diz o texto bíblico que ele fere 2 vezes a rocha. A partir daqui Deus ficou tão irado com ele e falou assim: Moisés, o povo vai para a terra prometida, mas você não vai. Você não vai. E eu vou fazer mais. Você está em Cades Barneia, quando você chegar no Monte Nebo, você vai subir no monte, você vai ver a terra, e você não vai entrar na terra. E o texto é tão cruel, que quando Moisés sobe no monte, diz o texto bíblico que ele vê a terra e morre. Acabou a vida de Moisés. O que aconteceu nós não sabemos, a Bíblia não fala. Moisés vai aparecer de novo lá em Judas. E Judas disse que com a morte de Moisés, o diabo disputou o corpo de Jesus com os anjos. Aí o texto não fala mais o que aconteceu. O corpo de Moisés, falei Jesus. O corpo de Moisés foi disputado. Lá em Judas, conta isso para nós. Não fala o que aconteceu depois, mas fala isso. Pois é. O negócio é tão interessante que dá a entender, se você ler o texto, parece que Moisés estava um pouquinho soberbo. Parece. Porque quando ele fere a rocha, ele diz assim, quando ele vai ferir a rocha: porventura faremos, Arão e eu, por isso que ele está usando a palavra faremos, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Deus falou, fala a rocha, mas quem vai fazer a rocha da água é Deus. Olha o que ele está dizendo, faremos. Me dá a entender que Moisés está meio soberbo, achando que é quem não é, sabe? Deus falou assim: Moisés, eu fiquei bem irritado com o que você fez, eu vou te ensinar. O não é para te instruir. Aí você vai para Paulo, graças a Deus nós temos a Bíblia toda,
2 Coríntios, no capítulo 4, tem um capítulo só para falar desse episódio, para ensinar a gente. O capítulo lembra a história e ensina a gente. Lembra a história e ensina a gente. E Paulo vai dizer que a rocha é Cristo. Como? Lembra, no Antigo Testamento, toda vez que Cristo se manifestava, a teologia chama isso de teofania, é a manifestação de Deus na terra. Deus, então, está nos contando em 2 Coríntios 4, que aquela rocha que Moisés feriu é Cristo. Mas quem fere Cristo? Ninguém, senão o Pai. Agora que você precisa entender. A Bíblia diz, Jesus nos contou que ninguém atira a minha vida. Jesus disse, eu a voluntariamente ou espontaneamente a dou. Jesus está dizendo o seguinte, não são os judeus que estão me matando. Não são vocês que estão me matando. Eu estou me entregando. É o Pai que está ferindo o Filho. Moisés, ousadamente, fere o Filho. Um direito que não lhe pertence. Só quem pode ferir o Filho é Deus Pai. E Deus ficou tão irado, falou assim, você não vai entrar na terra, e você não vai entrar na terra, e você vai morrer quando subir o Monte Nebo e olhar. Ô irmãos, Moisés recebeu o não de Deus para instruir. O que é interessante é quando você vai olhar a vida de Josué. A primeira vez que Josué vai aparecer na Bíblia, Josué não chamava Josué. Josué chamava Oséias, filho de Num. Interessante é que quem atribui a Josué o nome de Josué é Moisés. Josué tinha o nome de Oséias, mas Moisés chama ele de Josué. Josué é o quê? É o nome de Jesus no Antigo Testamento. Yeshua. Agora presta atenção, o que significa Josué? Deus salva. Olha o que Deus está instruindo Moisés. Moisés talvez se achou que era ele é o cara, eu posso, eu faço. Aí de repente Deus fala assim, meu filho, não é você quem salva. Aí vem Josué. Toda vez que o povo olhava para Josué, chamava Josué, o povo está dizendo, Deus é que salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva. Não é Josué que leva o povo para a terra prometida. Não é Moisés que faz a água sair da rocha. É Deus que salva. Talvez Deus tenha dito não para ele, para instruir, meu filho, você não é Deus, Deus sou eu. Quando Deus diz não para a gente, Ele está nos instruindo que quem salva é só Ele. Porque tem hora a gente acha que a gente é um pouquinho, né? A gente arrota, fala meio grosso. Eu faço. Os meus contatos, eu posso. Deixa comigo. Aí Deus pega e fala, não, para te instruir que não é você. Não somos nós. É Josué, é Deus salva, e somente Deus. Você consegue entender? Talvez os nãos que você esteja ouvindo pode ser, primeiro, para te proteger. Segundo, para te instruir. Você devia se alegrar. Quando Deus diz não, Ele é bom. Quando Ele diz sim, Ele é bom. Tanto uma quanto o outro, Ele é bom. Vamos para o terceiro não. Terceiro não. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios 12, versículo 7. Olha o texto. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim me repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O terceiro não que vem de Deus
é o não corretivo. O não protetivo nós já vimos. O não que nos protege nós já vimos. O não que nos instrui nós já vimos. E agora eu queria conversar com você sobre o não que nos corrige. Paulo recebeu o não de Deus. Então nós já vimos que Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, recebeu o não. E agora nós vamos ver que o maior apóstolo pede e Deus também diz não. Interessante é que ele conta que o não de Deus tinha um propósito. Ele diz, começa dizendo, para que não me ensoberbecesse. Porque Paulo tinha bastante razões ou motivos para ensoberbecer. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos homens mais doutos do tempo do apóstolo Paulo. Foi formado em boa escola, tinha boa inteligência e muita capacidade intelectual. Razões para ele dizer e bater no peito, achar o cara, e podia, e tinha muitas. Pois é, aí ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, eu pedi a Deus, tira o espinho. E Deus falou, não, a minha graça te basta. O não está implícito, porque Deus não fez o que Ele quis, então é não. A minha graça te basta. Qual que é o espinho? A gente não sabe, né? Alguns acham que é um problema no olho, outros acham que é um problema no físico. Mas Martinho Lutero fez uma analogia, uma comparação aqui que é tão interessante. E Lutero, assim, eu acho que tem um pouquinho de respeito na igreja. Lutero era um bom exegeta. O exegeta é aquele que pega o texto para traduzir o texto. Tanto é que ele traduziu a Bíblia para o alemão, lá no Castelo, na Alemanha. Ele é um bom exegeta. O hermeneuta é o que interpreta o texto. O exegeta traduz o texto. E Lutero disse que é bem provável que o espinho na carne de Paulo seja o fato de que lá na conversão, Atos 8 e 9, Deus falou assim com ele, agora eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E o que é interessante é que a vida toda de Paulo foi uma vida de sofrimento. Ele entrava na cidade apedrejado, saía da cidade apedrejado. Uma hora era pedrada, outra hora era açoite, em qualquer lugar. Entrava no navio, o navio naufragava. Um homem era perseguido, saía do navio, está em terra seca, vai enfiar a mão no fogo, uma cobra e pica ele. Pois é, que homem azarado, alguns diriam, mas não era. Deus ia mostrar para Paulo e mostrou o quanto importa sofrer pelo meu nome. Lutero diz o seguinte, que o que Paulo está pedindo é, Senhor, me livre desse sofrimento, não estou aguentando mais. Eu não aguento mais sofrer. Tanto é que no verso 10, ele vai falar, né, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. A gente não sabe se é, mas parece que Lutero está no caminho certo, parece. Mas olha, ele pede. E Deus diz para Paulo, não! O homem escreveu 13 cartas do Novo Testamento, 13! O homem pede a Deus e Deus diz, não! Por que Deus não pode dizer não para mim e para você? Quem nós estamos achando que nós somos, irmãos? Que pode falar não para Moisés e pode falar não para Paulo, mas para mim não, Deus, para mim tem que ser só assim. Ou vão cair a ficha? Vamos saber quem que você é, e eu sou, nós somos. Ele pede, Deus fala, não, Paulo, não vai ser assim, porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Não. Deus falou não para Moisés, Deus falou não para Paulo. E você acredita que Deus falou não para Jesus? É o meu quarto não. Abra a Bíblia. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Falou não para Jesus, gente. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu te pergunto, Deus passou o cálice? Jesus pediu para passar. Foi atendido? Não foi. Então Deus disse não para Jesus. E existe o quarto e último não,
Aliás, não são só esses 4, viu? Estou trazendo 4 para vocês, ensinamentos. O último não é o não redentivo. Porque ele disse não para Jesus. Ele disse sim para nós. Se ele tivesse dito sim para Jesus, era não para nós. O cálice é o sofrimento, é a ira de Deus. Jesus está falando: Senhor, permita, se for possível, não beber o sofrimento. Deus olha para o seu filho, o santo, o justo, o que nunca viu pecado, nunca cometeu pecado. Deus olha para ele e fala assim: não, você vai sofrer, você vai pagar dívida, porque eu tenho sim para dizer para o pastor, para o Felipe, para o Walter, para o Célio. Eu tenho um monte de sim, e porque eles vão receber o meu sim, você tem que receber o não foi redentivo. Louvado seja Deus que Jesus ouviu o não. Porque se Jesus tivesse ouvido sim, nós estávamos lascados, nas mãos de Satanás, amargurados pelo pecado e condenados a sofrer eternamente, para toda a eternidade. Mas Jesus ouviu o não. Esse não trouxe perdão, trouxe salvação. Quando Deus diz sim, Ele é bom. Mas quando Ele diz não, Ele é igualmente bom. Pastor, eu estou escutando tantos nãos. É porque você é amado. Se você não fosse, você só ouviria sim. Porque o não é para te proteger. Pode vir, Esdras. O não é para te instruir. É para te corrigir. E é para te salvar.